Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar e a gente abre essa edição falando das produções agrícolas afetadas pelas chuvas no sul do país. O Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor de soja. Cerca de 70% da área de plantio foram colhidos até o início das inundações. Os 30% restantes, que representam 2 milhões de hectares, foram perdidos, mais de 6 milhões de toneladas. O cultivo de arroz, no qual o Rio Grande do Sul é líder, também foi afetado. 78% da atual safra foram colhidos, ainda assim 1,5 milhão de toneladas que estavam no campo foram perdidas. Até mesmo por conta disso é esperado um déficit no suprimento brasileiro, além de possíveis altas no atacado. E chuvas intensas e altas temperaturas têm afetado a produção de algodão do Chad, país da África Central. O cultivo, que já foi carro-chefe do setor agrícola do país, despencou nas áreas rurais e virou dor de cabeça para os produtores. Esse agricultor espera que a colheita de algodão seja abundante neste ano, mesmo sabendo que o ouro branco do Chad tem um futuro tão imprevisível como as chuvas. Durante décadas, o algodão sustentou a região do sul do Chad, mas a valiosa colheita está agora ameaçada. Na entrada desta aldeia, que fica a cerca de 60 quilômetros da principal cidade do sul, encontra-se um enorme contentor transbordando de algodão. Uma empresa semi-privada iria comprá-la e os produtores temem que as chuvas imprevisíveis destruam a colheita antes da venda. O produtor diz que gosta de trabalhar com algodão, mas o mercado é difícil e o clima não ajuda e acaba virando uma desvantagem. Os lucros do jovem de 24 anos caíram para 1/3 do que representavam na última colheita. Quase todos da aldeia vivem do algodão, mas cada vez mais pessoas estão ficando desanimadas devido aos danos causados pelas alterações climáticas, com chuvas irregulares, com inundações esporádicas ou até então secas intensas. De acordo com as Nações Unidas, as inundações em 2022 destruíram mais de 350 mil hectares de colheitas e mataram 20 mil cabeças de gado no país da África Central. Desde abril, a África tem assistido a mais eventos climáticos extremos. O oeste foi sufocado por ondas de calor de mais de 48 graus Celsius. O leste foi atingido por chuvas torrenciais que causaram inundações fatais no Quênia e na Tanzânia. A porcentagem do algodão despencou no PIB e as exportações diminuíram de 2% em 2015 para 0,7% em 2020, de acordo com dados do Banco Mundial. Existe também um conflito entre produtores de algodão e pastores nômades das áreas áridas do norte que utilizam terra dos produtores do sul para a área de pastejo. Existem disputas sobre quem possui algumas terras. Pelo menos 23 pessoas morreram numa semana de combates em março. As mulheres e as crianças são frequentemente vítimas desses conflitos frequentes. Você, produtor rural, sabia que o Bradesco é o maior banco privado, parceiro do agronegócio brasileiro? Sabe por quê? Ele oferece as ferramentas essenciais para qualquer momento do seu ciclo produtivo e tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Estou falando do app EAgro. Com ele, você pode pedir seu crédito rural de forma rápida, fácil e 100% online. Você piscou e o dinheiro está na conta. Também pelo aplicativo você faz orçamentos e compra de insumos, maquinário, equipamentos das melhores marcas e conhece as principais categorias. Isso e muito mais em poucos cliques no seu celular. Baixe agora o EAgro ou aponte a câmera aqui para este QR Code. Venha conferir tudo de mais moderno para seu agronegócio e o melhor, com toda a credibilidade do Bradesco, que a gente sabe, né? É indiscutível. EAgro, o parceiro digital do agro. O calor impactou positivamente no cultivo de alfaces no interior paulista. Entenda agora o porquê. Entre 29 de abril e 13 de maio, o clima quente e seco foi destaque no Cinturão Verde Paulista. Para o outono, são esperados dias com menor volume de chuvas, mas as temperaturas muito elevadas surpreenderam os produtores, com máximas chegando a 31 graus. Apesar do calor, a produção de alface foi tão satisfatória quanto a semana anterior, com melhora bem gradual.
Com esse cenário, os preços da folhosa caíram e a crespa finalizou com média de R$ 34,00 a caixa com 20 unidades, uma baixa de 7% em Ibiúna, São Paulo. Já em Mogi das Cruzes, também no interior paulista, a Americana apresentou leve alta de 5%, com a caixa de 12 pés sendo vendida a R$ 30,67. Para os próximos dias, segundo meteorologistas, são esperadas temperaturas ainda atípicas no outono, com máximas de 30 graus em Ibiúna. O esmagamento de mandioca segue em baixa nas indústrias que trabalham com a raiz. Veja o motivo. O volume de mandioca processado pela indústria de fécula na primeira semana de maio caiu 9% em relação à anterior, totalizando 61 mil toneladas, de acordo com estimativas do CPEA. Para os pesquisadores, a queda esteve atrelada principalmente ao menor número de dias de moagem, por causa do feriado do Dia do Trabalhador. Com a redução no esmagamento, a ociosidade voltou a subir para 51% da capacidade instalada na média semanal. A oferta de matéria-prima, por sua vez, seguiu superior à demanda. Isso porque, apesar da baixa umidade nos solos e das altas temperaturas, produtores continuaram avançando com a colheita, sobretudo nos casos em que há necessidade de liberação de áreas. A Expo Zebu, em Uberaba, movimentou um valor de R$ 100 milhões só em leilões. O grito de felicidade tem motivo, e dos grandes. É que a edição da Expo Zebu deste ano surpreendeu muitas pessoas com os mais de 2.500 animais participando dos julgamentos. Com tanta concorrência assim, ganhar o primeiro lugar na categoria que ocupa pode parecer até intervenção divina. Eu estava meio preocupado ontem, fiz até uma promessa que essa noite dormir sem colchão, para Deus que abençoasse e eu conseguia, que é um sonho isso aqui, e consegui. Esse momento é ganhar uma Copa do Mundo para a gente. Isso aqui, nasce desde bezerrinho, para chegar aqui é difícil. É noite de sono, mas vale a pena. E cheguemos no lugar mais alto do pódio, que é Uberaba. É difícil, mas vencemos, está aqui. A prova está aqui. E todo o esforço vale a pena. Afinal de contas, essa é considerada a etapa mais importante de toda a feira. A maior atração da feira é o julgamento. A gente faz a Expo Zebu, nós temos a parte de alimentação, temos a parte de estandes, né, a parte comercial, temos os leilões, temos o shopping, mas o julgamento é a primeira coisa que a gente faz. Eu acho que é o mais importante da feira, seria o julgamento, porque dali que você está trazendo realmente o desenvolvimento de cada raça. Que é o grande objetivo. Que é o grande objetivo. Para que o momento aconteça da forma mais correta e justa possível, um time de jurados é escalado com antecedência para assumir essa responsabilidade. No recinto de julgamento, os jurados têm a missão de escolher os melhores exemplares de cada raça zebuína. Os trabalhos são realizados por um jurado titular e um assistente, que avaliam as características que demonstram o desempenho dos animais que passam por aqui. Qual que é a função de julgamento? De cada raça pura, que se mantém como grupamento próximo, de mesmo tipo, mesma cor, mesmo formato de cabeça, que tem uma função. Variação de corte e variação de leite. E aqui é o pai e o avô da vaca que dá leite lá no ranchinho, ou o pai e o avô do animal que você consome como gado de corte. Então aqui a função é a gente identificar em cada raça quais são os melhores indivíduos que vão ser doador de sêmen ou vacas que vão doar embrião. A função é comparar animais da mesma idade, do mesmo sexo e tirar o melhor daquele grupo. Todo o resultado exposto pelos criadores no julgamento acaba, consequentemente, impactando outra atividade da feira, os leilões. Nós tivemos um crescimento de mais de 20% dos animais do ano passado para esse ano, animais mensurados, animais passaram na admissão e estão participando do julgamento. Com isso, com esse aumento do número de animais, com o aumento do número de expositores, nós já encerramos o fechamento do leilão de ontem, nós já passamos a casa dos 100 milhões, nós já estamos dentro do mesmo dia, o ano passado, também superior ao ano passado. Isso tudo é uma corrente, né? É a vontade do expositor de participar, o aumento de animais, o aumento de valorização. Nós estamos tendo uma valorização
muito boa dos animais nos leilões. Isso tudo traz um crescimento em todo o segmento da feira. Este ano, o Nelore Pintado teve pela primeira vez leilão na Exposebu. A raça, que ainda tem participação recente também nos julgamentos, tem demonstrado uma demanda crescente no mercado. Esse ano nós temos uma grande novidade aqui na Exposebu, que é o primeiro leilão de Nelore Pintado dentro da agenda da Exposebu. Então, assim, um evento muito importante, com a participação de vários amigos do Nelore Pintado. O julgamento de Nelore Pelagens começou no ano passado, né, pela primeira vez, separado da raça Nelore no julgamento. É uma raça só, o que muda realmente é essa pelagem que encanta a todos, né, tanto o pintado de vermelho e o pintado de preto. E quando nós recebemos o convite para participar do primeiro julgamento ano passado, foi assim algo muito bom para todos os criadores de Nelore Pintado espalhados pelo Brasil. O preço de comercialização da batata caiu no campo, impacto que o consumidor deve sentir durante a compra nos próximos dias. Veja. Entre 22 e 26 de abril, os preços da batata tipo Ágata fecharam em R$ 98,00 a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo, queda de 9% em relação à semana anterior. Em R$ 90,00 no Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, Minas Gerais, com respectivas baixas de 12% e 6%. Apesar das recentes chuvas nas regiões de Guarapuava, Paraná e Água Doce, Santa Catarina, limitando a colheita, a Chapada Diamantina na Bahia compensou parte da oferta e causou desvalorização. Vale lembrar que a oferta nessas regiões sulistas já foi menor em função de chuvas. Além disso, atacadistas relataram também uma demanda mais fraca, atribuída ao final de mês, quando o poder de compra da população é menor. Há mais de 30 anos, a Associação Brasileira do Agronegócio une todos os elos, do campo à indústria, distribuição e serviços. A ABAG tem papel importante também nas relações com o governo, iniciativa privada, entidades de classe e instituições de ensino. Para saber mais sobre essas ações, eu converso agora com Caio Carvalho, que é presidente da ABAG. Bom dia para você, Caio. Muito bom ter o senhor aqui com a gente no Record News Rural. Mas antes de começar a nossa conversa, acho que não tem como, nós precisamos falar do que acontece no Rio Grande do Sul. Quais impactos o nosso agro brasileiro vai sentir em breve devido às enchentes? Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. A gente está vivendo essa angústia. Ainda há muita coisa a avaliar, muita coisa não se tem ainda ideia do que está acontecendo. A gente está em contato com todas as entidades, associações, com os amigos lá do Rio Grande do Sul, e checando o que está sendo realizado, quais são as medidas que são pretendidas. Enfim, a gente quer conectar essas iniciativas, a gente está tentando somar esforços, potencializar capacidades de resposta do agro para essa tragédia inacreditável. Eu acho que nós nunca vimos nada parecido com isso. Neste momento, por exemplo, a gente sabe já em relação à cultura de arroz, né, que deve ser bastante impactada. Quais outras culturas, Caio, você acredita que realmente pode sofrer demais, né? Estava na época de colheita, enfim, e pode ter um impacto, inclusive, para nós aqui em relação ao preço final, porque deve ter menos produto lá na frente, né? Eu acho que essa sua pergunta é completa, porque, em primeiro lugar, há uma questão do arroz. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil, então seguramente o impacto é muito grande. Até o momento, a gente sabe que tem mais de 20% da área de arroz ainda a ser colhida. Portanto, como você disse, a gente já sabe que o impacto será grande, ainda não claramente medido. A soja é uma outra cultura, nós sabemos que tem 30% a ser colhida. O estado do Rio Grande é o segundo maior estado produtor brasileiro, portanto, veja, nós estamos falando de coisas muito pesadas que mesmo Chicago ainda não se apercebeu. Ainda há um impacto no mercado internacional, houve um aumento, mas ainda, na minha opinião, não está claramente impactado isso. E o terceiro ponto que me preocupa muito é o setor de carnes.
não só, digamos, carne bovina, mas carne de frango, o problema de logística, a dificuldade de alimentação, de chegar à ração, é muito preocupante. Eu tenho uma visão, digamos assim, que nós vamos ver impacto de inflação, nós vamos ver impacto ao produtor, impacto global também, quando a coisa estiver mais claramente medida, ainda não está. Hoje, de fato, é o primeiro dia mais prático de avaliações, mas é inacreditável o que está acontecendo. O Kelly, é impressionante. Impressionante, é um drama. A gente está aqui acompanhando tudo em choque mesmo, nos impactou demais o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E tem um outro lado também em relação às carnes. A gente mostrou resgate de alguns animais, né? Mas são animais de estimação. A gente não tem notícia ainda sobre os animais voltados para esse setor, para a pecuária. Esse é o grande ponto. Eu estava vendo as posições de grandes companheiros, como o Ricardo Santin, que ele coloca pela BPA que o Rio Grande do Sul é 11% do abate de frangos, 20% do abate de suínos. Nós estamos falando de números importantes, relevantes. O Brasil é muito importante no agro global. Portanto, eu acho que nós vamos ver ainda muitos problemas que vão estar surgindo e que vão estar sendo avaliados. Acho que estão subavaliados. O setor vai precisar de muito apoio, isso é certo, porque, inclusive, máquinas submergiram, né? É incrível, máquinas, o agro embaixo d'água, as cidades embaixo d'água, lugares fechados que a gente não sabe ainda o que aconteceu, a quantidade de gente até então desaparecida é muito grande, é realmente dramático. É dramático demais. Olha aí, tá vendo o maquinário? São cenas muito, muito tristes e que vão exigir cada vez mais da ABAG, que já tem um papel importante, não é, Caio, no atendimento a produtores rurais. São mais de 70 associados, não é isso? O importante é que são associados produtores, associados que estão antes da porteira, da área de insumos modernos, que obviamente estão vendo isso tudo, né? Depois os agricultores e depois a fazenda, a comercialização daquilo que eu tratava, então com grandes tradings que estão olhando a questão do mercado externo. Então a gente está muito preocupado na questão da coordenação dos movimentos das entidades para que a gente não faça duplicações eventuais e procure buscar apoiar aqueles setores que estão mais fragilizados. Enfim, esse é o grande trabalho, os grandes contatos que estão sendo feitos. Inclusive, falando no mercado internacional, em relação à manutenção realmente dos contratos firmados, né? É um desafio muito grande. Você tem já que a primeira reação já caiu 1,33% a bolsa, estou falando de Chicago, já apontando de alguma forma para essa questão. Vamos dizer assim, desastres muito menores do que esse em alguns lugares impactaram muito mais. Então, eu estou achando que a gente ainda vai ver muita coisa. Bom, e o que é pior, Kelly, as indicações são de novas chuvas quarta-feira. Sim. De 200 milímetros, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Então, esse cenário todo, com certeza, preocupa demais. E como você pontuou, não é, presidente? Realmente ainda não tem uma dimensão dos estragos, uma dimensão até onde vai essa tragédia e ninguém conseguiu apurar o que já foi perdido. E com essa dificuldade física que está tendo lá, de logística, de infraestrutura, é lamentável, é um horror. Bom, agora, de qualquer forma, a ABAG, ela sempre traz iniciativas para os produtores rurais, né? Com relação à tecnologia, com relação à participação de feiras, em eventos, em congressos, e a informação, ela é muito estratégica. Sem dúvida alguma. Eu acho que estar em contato, como eu dizia a você antes, conectar essas iniciativas, entender o que está acontecendo, prestar as informações, coisa que vocês fazem tão bem, isso é fundamental para que a gente possa recuperar, reagir
Veja, isso é uma tragédia de recuperação difícil, lenta. Essa medida, não apenas dessa visão do que acontece agora, mas do que nós vamos ver para frente, é muito importante para todos nós. Puxando pelo lado histórico, o Brasil já passou por uma situação, sim, seja de seca ou outras adversidades climáticas e superou, para a gente ter uma ponta de esperança? Claro, eu não tenho dúvida que nós vamos superar, esse é o grande recado. Eu acredito muito nas nossas entidades, no governador do Rio Grande do Sul e nas ações que o Estado vai fazer. Espero que o Estado federal, que o país possa realmente conectar os órgãos públicos e poder atender ao Rio Grande do Sul. Os outros estados estão fazendo de uma forma dinâmica isso. Então, eu tenho esperança, sim. Eu acredito na sensibilidade do brasileiro. Quero acreditar também na sensibilidade do poder público. Espero que o poder, vamos dizer assim, público possa saber atuar de tal forma a que os recursos sejam encaminhados para isso. A gente tem feito e usado recursos para tanta coisa que nem sempre é prioridade. Isso passa a ser prioridade número 1 do país. Espero que se entenda dessa forma. Sim, com certeza. Presidente Caio, a gente sabe que num cenário como esse que a gente estava mostrando agora, muitas pessoas ficaram ilhadas, inclusive na área rural. Muitos resgates só puderam ser feitos com a ajuda de helicóptero. As pessoas foram para o telhado das casas, uma situação dramática. E na área rural, realmente, muita gente ficou totalmente isolada. Nesse contexto, a ABAG lançou uma cartilha para incentivo à internet no campo, não é isso? Sem dúvida. A gente tem uma tremenda preocupação com a questão da chamada conectividade. A gente tem hoje máquinas, implementos, todos de alguma forma com nível de tecnologia, de inteligência artificial que depende de conectividade, né? Principalmente. Então, a gente soltou essa cartilha, colocamos algumas entidades, durante o AgriShow, várias outras vão participar, nos deixou muito satisfeitos. Eu acho que esse movimento vai ser muito importante e vai ajudar muito o país, de alguma forma, o agro, a acelerar a sua capacidade de competir. E isso é fundamental, né? E uma queixa muito comum dos produtores é justamente a dificuldade de comunicação no campo, né? Então, quando você traz uma melhoria nesse serviço, é estratégico, claro, para os negócios, né? Como já foi dito aqui pelo senhor, muitos equipamentos são muito modernos, tem muita tecnologia embarcada, mas numa situação de crise também, a comunicação pode salvar vidas. Sem dúvida, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Você vai precisar de investimentos e de uma coordenação, algo que já poderia ter sido feito, mas, enfim, a gente vai fazendo o que é possível. Quando ocorre um desastre como esse, a gente fica pensando naquilo que já poderíamos ter, mas temos muita dificuldade nessa área e isso vai nos doer muito. Com certeza, os desafios são grandes, mas quando a gente vê as máquinas colhendo, a colheita bonita, realmente é de encher os olhos. E a AgriShow, que a gente cobriu tanto, foram várias reportagens aqui no Record News Rural, é um momento realmente de networking, de trocar informações e eu acho que sentir também um pouco o mercado, não é? Sem dúvida, eu acho que você aponta um lado importante. E, por outro lado, Kelly, quem sabe um desastre dessas proporções possa fazer o país se unir mais. Nós estamos vivendo um ambiente interno horroroso. Quem sabe, na dor, a gente possa conseguir mais união. Exatamente. A gente viu, inclusive, o trabalho de muitos voluntários, né, ajudando nos resgates, fazendo o que pode, seja com barco, embarcações, com moto aquática, além, claro, das forças de segurança. Então, é um momento desafiador, né, para todo mundo, para todas as pessoas, empresas e para o agro também. Agora, o agro aqui, que é o nosso espaço no Record News Rural, é claro que a gente tem um carinho muito grande, inclusive em relação à agricultura familiar, que a gente sabe que é responsável por 70% dos alimentos que chegam da cesta básica e vão
lá para a nossa mesa. Então, são várias vertentes aí que a gente acompanha com muita atenção e a gente sabe também, não é, da importância do agronegócio para o PIB brasileiro. Não tem dúvida. O que me entristece é a gente sair de uma feira espetacular, com um desenvolvimento tecnológico que deixa o Brasil no mesmo nível do que há de maior tecnologia no mundo, no desenvolvimento de ciência, de inovação. Nós, com a nossa inovação, com a nossa Revolução Verde, e acontece uma coisa dessas, quer dizer, então é só para lembrar que nós somos um país do agro a céu aberto. E riscos a céu aberto reclamam seguro, políticas de seguro mais condizentes com a realidade do país. Nós precisamos realmente olhar para o que está acontecendo e rever prioridades, Kelly. Exatamente, até porque as mudanças climáticas vêm causando cada vez mais efeitos. A gente aqui do Record News Rural já cansou de noticiar tragédias envolvendo o clima nas plantações, em várias culturas e não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Ou seja, é preciso criar políticas públicas, é preciso olhar para esse problema que é mundial de uma forma diferente a partir de agora. O que está acontecendo aqui é equivalente a um tsunami que você vê na Indonésia, do lado oriental do mundo, constantemente, mostrado como um horror para o mundo todo. É o que nós tivemos aqui. E, portanto, é preciso reagir. É preciso olhar para o Brasil com um olhar que reclama ação em prioridades, menos movimentos populistas e mais movimentos que interessam de fato ao brasileiro. Exatamente. E a BAG sempre vai ter espaço aberto aqui no Record News Rural. Presidente Caio, foi muito bom contar com a sua análise, foi muito importante para a gente. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Espero que da próxima vez comemorando alguma coisa. Exatamente, essa é a nossa torcida. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.